Bem, e dando sequência à nossa Semana do Comportamento Alimentar, o Dr. Rafael Marques está aqui comigo, então, para trazer esses conteúdos para vocês sobre essa ciência. E a gente falou, num primeiro momento, a importância do paciente buscar um profissional habilitado para fazer esses ajustes e saber um pouco mais sobre o comportamento alimentar, deixando de lado essa questão de fazer por conta, porque viu na rede social, achou legal e já começou a fazer por conta e viu que não deu muito certo assim. Então, a importância de buscar um profissional que tenha conhecimento nessa área. E eu quero aproveitar, então, essa deixa, assim, justamente para falar que profissional que é esse, então, que eu vou procurar. É qualquer nutricionista que tem essa possibilidade de atuar nesse meio? Como funciona, Rafael? Então, Cláudia, intuitivamente, todo nutricionista acaba executando alguma questão de comportamento alimentar, né? Você fez um comentário no último vídeo na questão da psicologia. Se a gente olhar grosseiramente qual é o conceito de psicologia, a gente vai ver, assim, claro, bem raso, né? Estudo do comportamento humano. Então, já começa o primeiro ponto que eu acho que diferencia um nutricionista que vai trabalhar com esse assunto, que é ter um pouco de conhecimento sobre psicologia. Se você se predispõe a trabalhar efetivamente com o comportamento alimentar, com a ciência do comportamento alimentar, que ela tem método, ela não tem uma caixa fechada, ela não é uma questão assim protocolar de receitinha de bolo. É justamente isso que ela quer romper. A ciência do comportamento alimentar tem método, tem estratégias, tem conceitos, tem ferramentas, mas ela é muito ampla, porque ela respeita. Eu acho que, tirando hoje o que a gente fala de nutrição de precisão, que agregaria questões mais bioquímicas também no processo e genéticas, enfim, a ciência do comportamento alimentar, eu acho que ela é uma das coisas mais individualizadas que tem. Por quê? Porque tem escuta. E quando tem escuta, você se direciona mais perto do indivíduo. Quanto mais eu te escuto, mais eu te conheço. Quanto mais eu te conheço, maior é a chance de eu fazer uma coisa que se adeque a você, né? As coisas, a tua vida, a como você vive, ao teu passado, ao que você pretende do futuro, o que tem no presente. Então eu acho que esse profissional, ele, mesmo que é muito nutricionista, e muitos alunos nossos falam para mim assim, eu vim buscar isso porque quando eu te ouvia falar, ou quando eu li alguma coisa, ou quando eu via uma postagem, eu dizia, cara, é isso que eu penso, eu só ainda não tô com isso muito organizado, mas eu penso assim, é assim que eu acredito, mas ainda não sei muito bem como executar isso. E quando eles chegam para fazer a pós-graduação do IPGS, uma das primeiros impactos que tem é uma carga grande de psicologia que tem no curso. Por quê? Porque psicologia, volto a dizer, é estudo do comportamento humano. Se eu quero trabalhar comportamento alimentar, que é um dos comportamentos humanos, eu preciso entender um pouco de psicologia. Então, esse profissional, sendo mais objetivo na tua resposta, ele é um profissional que ele, na minha opinião, teria que ter formação, né? Ele precisa ter alguma formação, né? Para se dizer apto para trabalhar com isso, porque a intuição ela é útil, mas ela pode ser perigosa, porque tu pode te deparar, assim, um exemplo prático. Você vai abrir o seu consultório para ouvir o paciente. Você não sabe o que ele vai falar. Ele pode falar qualquer coisa. E se ele fala algum relato da vida dele, alguma questão muito pontual, que você não tem o treinamento mínimo para interpretar aquilo sem que aquilo te impacte? Me proporciona deixar claro que nutricionista que trabalha com comportamento alimentar não faz terapia. Perfeito. Então, se aquela pessoa falar alguma coisa da sua vida que exija um processo terapêutico, vai ser com o psicólogo, com o psiquiatra, não vai ser. Mas a importância de você entender disso são duas. A primeira é que você acolhe aquele sentimento e aquilo não vai bater em você de um jeito que possa te abalar. Você vai estar minimamente apto para entender que os seres humanos são complexos e que a psique humana tem algumas questões que são bem difíceis, né, de lidar, por isso que a gente tem os profissionais da área. O segundo ponto é que você vai ser capaz de entender o que aquele relato representa no emocional da pessoa, na sua mente, e como aquilo impacta no comportamento alimentar, que é onde a gente nutricionista vai trabalhar, que é como a pessoa se relaciona com a comida, como ela se relaciona com o alimento, como ela se relaciona com o seu corpo, né? A gente vai trabalhar com essas questões. Então é um profissional que ele tem que ter, pelo menos é a minha visão, esta aptidão. Ele precisa se instrumentalizar para fazer isso. O instinto e a parte intuitiva é boa? É claro que é boa. Muita coisa no intuito assim de
de resolver, a gente pega o nosso instinto e diz, opa, por aqui. Mas é perigoso. Vale muito o que eu falei para o paciente. Se o paciente tentar fazer por instinto, ele pode se quebrar. Se o profissional tentar fazer por instinto, ele pode não conseguir fazer. Isso é ruim tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Perfeito, e por isso que temos o curso de comportamento alimentar, justamente para dar essa base para o nutricionista ficar tranquilo no atendimento, né? Que ele tenha um mínimo de conhecimento necessário, assim, mais aprofundado, né? Sobre essa ciência. E aproveitando isso que você falou, sobre essa parte de ter uma habilitação para trabalhar com comportamento alimentar, tem muitas dúvidas, e tanto dos nossos alunos, quanto são dúvidas dos nutricionistas que estão conhecendo mais essa ciência. Como eu faço para colocar o comportamento alimentar hoje no meu consultório? Por exemplo, a gente tem hoje a nutrição clínica, né, como o atendimento tradicional da nutrição, digamos assim, né, a prescrição dietética, aqueles acompanhamentos. Como é o comportamento alimentar? Como é uma consulta do comportamento alimentar, né? Se você poderia dar mais detalhes, porque eu acho que essa é a grande dúvida do nutricionista. Como funciona na prática? Eu passo uma dieta para o paciente, mais uma orientação voltada mais para a parte de comportamento? Como funciona, Rafael? Muito bem. Antes, eu quero agregar mais uma informação, porque somos dois nutricionistas conversando e a gente fica enviesado. Mas é interessante que uma parte bem importante do nosso público são psicólogos e psicólogas que fazem a pós-graduação. Porque a pós foi pensada para uma questão de transdisciplinaridade. Ou seja, a gente quer que nutricionistas que façam a nossa pós-graduação tenham conhecimento sobre psicologia, volto a ressaltar, diferente de aplicar este conhecimento, é obter o conhecimento para que aquilo repercuta positivamente na sua compreensão e no tratamento do paciente. Só que a outra metade do curso é a parte efetivamente de falar da alimentação, falar efetivamente da ciência da nutrição, que são onde os nutricionistas vão aprender isso que você acabou de me perguntar e eu vou dar um spoilerzinho. Mas os psicólogos é o contrário, eles reforçam o conhecimento que eles já têm de psicologia, mas o psicólogo que também se propõe a trabalhar com comportamento alimentar, ele tem que entender de nutrição, porque vai acontecer a coisa no sentido contrário. Aí aquele paciente está na sessão da terapia dele e comenta alguma coisa referente à sua alimentação, alguma coisa, e se o psicólogo está se propondo a ouvir alguém que tem uma questão emocional que repercute na sua alimentação, ele tem que entender da alimentação. Isso é uma coisa que é de transdisciplinaridade. Você se mantém na sua disciplina, mas agrega conhecimento de outras áreas. O próprio comportamento alimentar, ele é pródigo nisso, né? Então, eu reforcei muito da psicologia no nosso primeiro vídeo e agora também, mas conhecimentos, por exemplo, de filosofia, antropologia e sociologia são bem importantes para quem vai trabalhar com comportamento alimentar também. De novo, porque estamos lidando com seres humanos, que têm uma bioquímica, que têm uma fisiologia, que têm uma questão neuroendócrina para ser resolvida, indiscutível, mas a conversa não é com o sistema nervoso central. A conversa é com o indivíduo. Então você precisa conhecer o indivíduo, senão você não ultrapassa essas barreiras biológicas. Voltando ao spoilerzinho da consulta. Então, assim, vou falar o que os livros falam, porque também, como eu disse, eu não vou ser incoerente. Eu digo, não tem regra, não é fechado, não é uma caixinha de bolo, mas tem método. Então eu vou falar de método, não de caixa, né? Então o método, principalmente o que é? São tratamentos de longo prazo. Então, diferentemente, de novo, porque eu não estou lidando com um sistema gastrointestinal ou com um sistema neuroendócrino, que esse, teoricamente, se receber o aporte adequado de nutrientes ou não receber aquilo que ele não pode receber, em teoria vai melhorar. Não é só isso. Eu estou lidando como é que uma pessoa vai lidar com a alimentação para o resto da vida dela. Imagina o meu caso mais específico da minha prática clínica, que foram 15 anos trabalhando diretamente em ambulatório de transtornos alimentares. Aí eu recebo uma menina com anorexia nervosa de 13 anos de idade. Ela fica em tratamento comigo dos 13 aos 15. Olha que responsabilidade. Não que ela não vai poder buscar novos profissionais, mas eu estou partindo do pressuposto que dos 15 aos 80, para arredondar, ela tem que, no minimamente, ter adquirido alguma coisa naquele tratamento. Então, eu estou olhando não para o exame de glicemia que ela vai fazer daqui a 6 meses.
Eu estou olhando como é que ela vai se comportar com um alimento daqui a 20 anos. Então você precisa, né, só que isso não é simples. Um exemplo prático da sala de aula, quando eu digo para os alunos assim, é aquele paciente clássico, ele chega no teu consultório com um problema alimentar de 20 anos. Aí ele quer que você resolva em 20 dias. Não se resolve um problema de 20 anos em 20 dias. Tudo bem, não precisa levar 20 anos, mas se leva alguns meses ou quiçá alguns anos. Então esse é o primeiro ponto. É um tratamento de longo prazo. Porque você está pegando uma pessoa de 30 anos, que dos 10 aos 30 tem alguma questão com a sua alimentação. Então há 20 anos ela tem uma má relação com a comida. E você quer, em algum tempo, que dos 30 para o resto da vida dela, isso não retorne. Claro, não há garantia, nada disso, mas é a pretensão, pelo menos. Então, esse é a longo prazo. Segundo é a frequência. A partir do momento que nós estamos terapeutizando a alimentação, tem que ser frequente, porque você não... como eu disse, é complexo, é uma quantidade muito grande de regras que tem que ser quebradas. E essas regras vão ter que ser convertidas num comportamento adequado. Então, um dos princípios não é tudo de uma vez só. A gente faz níveis de gravidade. Então, a gente pega comportamentos que são mais graves e começa com eles e vai regredindo na gravidade para os menos graves. Mas eu acabei de dizer, Rafael, mas tu disse que não tinha regra. Não tem. Vários casos meus, quando posto na mesa com o paciente diz, não quero mexer nisso agora. Eu, como profissional, achava que aquilo deveria ser a primeira coisa. Só que também tem uma coisa que você vai aprender, se você fizer a nossa pós-graduação e for estudar, que se chama transferência e contra-transferência, dupla terapêutica e estados de prontidão para a mudança, que se a pessoa ela não demonstra estado de prontidão para aquela mudança, persistir e insistir naquilo, vai levar ao rompimento do tratamento. Porque ele está te verbalizando, eu não quero fazer isso. Muito bem, então é isso. Então vamos resumir. Longo prazo, muito frequente e o tempo de consulta maior. São as três grandes coisas. Tratamento de meses, algumas vezes anos, o mais frequente possível, idealmente uma vez por semana, e as sessões normalmente duram 1 hora, mais ou menos, cada sessão para comportamento alimentar. E outro comentário que eu quero fazer é em relação à importância do profissional estar bem ciente desse formato de atendimento para comunicar de forma mais clara para os seus pacientes como funciona o atendimento dele, que também é importante, né? Porque as pessoas muitas vezes chegam no consultório, tudo bem que a primeira consulta é até um momento de reconhecimento profissional, para ver se é com aquele profissional que eu quero dar, né, seguimento ao tratamento, mas de o profissional ter uma comunicação clara, seja na sua rede social ou seja no offline, né, no boca a boca com outros pacientes, para ele conseguir informar como funciona o atendimento dele, né, Rafael? Não sei se eu tô certo. Não, sim, exatamente. Imagina, Cláudia, que quando eu comecei a estudar isso, há quase exatos 20 anos, isso era tudo muito novo, era novo muito para os pacientes também. Então o paciente chegava no consultório e eu apresentava essa proposta para ele, né? Tem uma proposta também que a gente, se não houver necessidade, não trabalha com prescrição, por exemplo. A gente trabalha com um dos principais ferramentas, que é o aconselhamento nutricional, né? Que ele substitui, pelo menos em tese, a prescrição para aquele paciente que não precisa de uma prescrição. E eu falava que, olha, no teu caso, eu imagino que a gente possa fazer uma coisa a longo prazo, com consultas mais longas. É bem o que tu falou. Não, mas espera aí, não foi isso que eu vim procurar, né? Não era isso que eu queria. Porque já estava arraigado na cabeça das pessoas aquela nutrição mais clássica, que ela não... Isso é uma coisa importante, o comportamento alimentar não é antagônico ou uma antítese ou uma nutrição mais clássica, mais prescritiva. Não é isso, ele agrega, ele vai agregar informação. Você pode, e eu sempre uso a palavra poder no sentido de escolha, ou não, mas eu gosto de trabalhar assim. Eu fiz essa escolha, por exemplo. Eu, na hora de optar, digo, eu opto por trabalhar com a questão do comportamento, com aconselhamento nutricional, né, com questões motivacionais, com uma consulta mais extensa. Eu fiz essa escolha, mas é uma escolha pessoal, não é melhor nem pior. Se a gente for olhar, todas as áreas da saúde são assim. Psicologia, medicina, odontologia, sei lá, cada uma delas tem dezenas de vertentes e os profissionais escolhem as áreas que mais lhe agradam. Então eu escolhi, mas é importante dizer isso porque não é uma guerra, quem é melhor, quem é pior, é uma escolha, né?
Mas enfim, respondendo ao que você perguntou, aí o paciente chegava. Hoje está um pouco mais fácil, principalmente com o advento das redes sociais. Então, e isso que a gente está fazendo, né? Quando que a gente chegaria? Porque provavelmente tem alguém assistindo isso aqui na TV da sala, né? Só vai lá, liga o YouTube na TV da sala e fica vendo o YouTube. Quando isso poderia ser imaginado? Eu estou falando de 5 ou 10 anos, não mais que isso, né? Então, hoje a pessoa, quando ela ouvir esse vídeo, o profissional que for recebê-la já vai receber com uma pessoa que sabe o que é um pouco do comportamento, né? Minimamente assistindo essa nossa série de vídeos. Então, mas ainda existe, ainda é importante e o profissional, de novo, estou usando várias coisinhas que eu uso em sala de aula, mas não adianta, uma vez professor para todo sempre, né? Os alunos assim, tá professor, mas me dá um exemplo de anamnese, e aí o jargão que eu uso que é anamnese e comportamento alimentar não termina nunca. Essa é para mim a grande diferença. Tá, sabe em constante busca pelo conhecer o paciente. Inconstante busca, inconstante. Então você está em constante busca. Então, numa nutrição mais clássica, a gente tem aquela questão das 2 ou 3 primeiras consultas, eu faço a anamnese do paciente nesse sentido. No comportamento alimentar, se durar 6 meses do tratamento, eu digo 6 meses de anamnese, porque a cada consulta você vai estar buscando uma nova informação, um novo conteúdo para que isso possa te ajudar a tratar o paciente. Ótimo. E eu vou fazer só uma última pergunta, assim, que eu acho que talvez quem está vendo esse vídeo tenha uma formação. Digamos que, eu já tenho pós-graduação em nutrição esportiva, já tenho pós-graduação em nutrição materno-infantil. Eu posso usar também dessa abordagem, incluindo na minha consulta tradicional, ou eu tenho que fazer só uma ou só outra em determinados momentos? Não, isso é bom você ter perguntado, excelente, e me permite uma resposta rápida. Eu fiz o comentário. Quando você vai usar o comportamento de forma mais pura, digamos assim, ou isolada, quando o paciente não necessita de uma prescrição. Porque existem várias circunstâncias, por exemplo, eu sou nutricionista de uma equipe atlética. Eu nem quero usar doença como exemplo, porque são óbvias, né? Se alguém trabalhar com oncologia, com cardiopatia, com nefropatias, com qualquer doença, é óbvio que esse paciente vai precisar de uma prescrição. Não tem como. Aquela doença imprime condições, necessidades que não tem o que fazer. Mas, inclusive, para quem prescreve, como que você... Vou dar um exemplo, é como tu repassa aquela prescrição. Se você estudar comportamento alimentar, por mais que você esteja envolvido numa circunstância que exija prescrição ou que você opte por permanecer prescrevendo, como eu mesmo falei, não tem problema nenhum. Você vai melhorar o jeito que você se comunica com o paciente, do jeito que aquelas regras, e agora sim regras, né? Porque temos uma doença, então algumas regras vão aparecer, porque você tem uma doença, determinados nutrientes ou alimentos vão ser limitados, né? Ou condutas, enfim, preparos. Aí a doença traz algumas limitações importantes, que vai desde o preparo até a compra, até o tipo de alimento, enfim. Mas por que eu não posso agregar um conhecimento que vai fazer com que eu me comunique melhor, que eu consiga passar aquilo de uma forma mais leve para o meu paciente, que facilite ele compreender que infelizmente ele adoeceu e que infelizmente a alimentação dele vai mudar, mas a gente pode fazer isso de um jeito mais duradouro, mais permanente. Então, o comportamento alimentar, você fez a leitura, ele consegue ser preciso e ele consegue ser inclusivo, porque você pode usar comportamento alimentar em qualquer área que você for trabalhar na nutrição ou na psicologia. Muitos médicos fazem a nossa psiquiatras fazem a pós-graduação, enfim, ou endocrinologistas já fizeram a pós-graduação. Então, é aquela coisa, quando que agregar conhecimento vai ser ruim? Eu não consigo enxergar. Perfeito comentário. Com esse fechamento que o Rafael fez, eu considero muito essa fala que você disse, porque ser uma ciência transversal e estar presente em todos os outros momentos da nutrição isso mostra a importância, né, desses estudos do comportamento alimentar. Então, pessoal, a gente já teve muito conteúdo rico até aqui. Eu quero aproveitar
para pedir para vocês comentarem aqui embaixo outras dúvidas, né? A gente trouxe dúvidas no primeiro momento do paciente, né? Buscando um profissional que está habilitado no comportamento alimentar. A gente falou mais sobre o profissional que vai se formar, que vai ter uma habilitação, né? A importância disso, em quais áreas ele pode atuar. E na verdade a gente viu que ele pode continuar atuando em outras áreas, mas trazendo essas abordagens do comportamento alimentar. Então comenta aqui quais são as dúvidas que você tem, que a gente vai num próximo momento conversar de novo, né, ao vivo, e responder todos esses questionamentos, tá bem? Obrigada, Rafael. Imagina.